Saudações, camaradas, tudo bem? Hoje estamos de volta aqui com mais um vídeo inédito, falando um pouquinho sobre a questão da proibição dos celulares em ambiente escolar. As aulas estão voltando, né, algumas escolas já voltaram, a escola que eu leciono já voltou, mas agora começo de fevereiro que o bicho pega para valer. E essa é a grande novidade que nós temos para esse começo de ano, né, essa lei federal agora. E eu quero trazer para vocês, então, uma breve apresentação sobre as implicações biológicas da proibição dos celulares no ambiente escolar. O que isso vai gerar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nossos alunos e alunas, né, qual vai ser a resposta biológica que o nosso corpo tem. E o porquê dessa lei, né, por que nós temos que sim apoiar essa lei. Então, para a gente começar, eu quero trazer alguns dados do Relatório Global de Visão Geral Digital, publicado em 2023, em que ele fala que no Brasil, 84,3% da população usa a internet, sendo que 97,1% usa os seus smartphones, né, os celulares para acessar a internet. E essa população aí, 95% das crianças utilizam celular. Sendo o Brasil, portanto, o segundo no ranking de tempo gasto na internet no celular. Então é um dado aí para a gente já começar a entender o que aconteceu com essa lei promulgada aí pelo presidente Lula no começo do ano, a Lei 15.100 de 2025, uma lei que torna-se federal, mas antes disso, vários estados já haviam adotado políticas de prevenção, vamos falar assim, né, do uso excessivo dos celulares e até mesmo a proibição, né, dos 16 estados da Federação Brasileira aí já possuíam essas leis, principalmente na rede estadual. Em São Paulo nós tivemos aí recentemente, né, a Lei 18.058 também promulgada pelo estado, proibindo a utilização dos celulares no ambiente escolar, tanto para a rede pública quanto para a rede privada. E aí eu quero deixar bem claro essa questão do âmbito federal, que foi uma necessidade. Nós vamos mostrar o porquê disso tudo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas muita gente tentou deturpar essas informações, né, politizando principalmente a questão, falando, olha, foi uma política que o governo federal que colocou para impedir que professores doutrinadores fossem filmados. Então isso é uma grande balela, uma grande mentira, mais uma fake news, né, que tentam colocar porque querem esconder a realidade, né, a importância de um governo que está comprometido com a educação, que principalmente entendendo a necessidade de regularizar esse uso exagerado, né, e descabido, vamos falar assim, dos celulares em ambiente escolar. Então, para falar um pouquinho, né, quais são os efeitos do celular. Isso aqui são todos estudos que eu vou deixar, inclusive na descrição do vídeo, na descrição do podcast, para que vocês possam acessar, quem tiver interesse, ou aprofundar nos estudos científicos, todos com as referências. Eu não vou ficar citando cada um dos estudos aqui para não ficar tão maçante essa live aqui, essa apresentação com vocês. Mas está tudo registrado, são todos dados científicos. Então, novamente, a gente se baseia em fatos, a gente se baseia na ciência, né? Então, mostrando aí para vocês um pouquinho. Os efeitos cognitivos, né? Quais são os impactos que o celular em uso excessivo pode causar? A gente sabe que é extremamente importante que as crianças, principalmente, fase escolar, né? Tanto para a escola quanto a fase até adolescente, tem a necessidade dessa interação social. Né, o pensar, o compreender, a articulação de palavras, a própria lógica dedutiva, ela é construída através da socialização e da interação que ocorre no ambiente escolar em sala de aula. A infância, para a gente ter uma noção, o cérebro não está 100% amadurecido. Então, quanto mais conexões cerebrais eu faço, quanto mais estímulo a gente faz no nosso cérebro, a chamada plasticidade cerebral, é como se fosse uma rede. Imagina uma rede de pesca, né, que por sinal que está representada aí que é um dos símbolos, né, do lenço palestino, essa rede de pesca aqui. Você imagina essas conexões que nós temos. Quanto mais eu estimulo o nosso cérebro
com pensamentos, com situações, problemas, né, do nosso dia a dia, do nosso ambiente, maior são essas conexões. Então, automaticamente, o cérebro ele vai se aperfeiçoando. Não é à toa, por exemplo, que quando uma criança ela é estimulada com várias atividades, por exemplo, ela aprende muito mais coisa do que um adulto. Por quê? Porque o adulto já tem suas conexões formadas, inclusive. E a criança está num processo de produção dessas conexões. E quando eu uso o celular, né, substituo principalmente, tomo esse excesso de tempo com o celular, eu acabo promovendo o atraso do desenvolvimento, tanto da linguagem quanto dessas conexões, o que gera, consequentemente, problemas de atenção. Sem falar, obviamente, toda a questão comportamental, cognitiva, emocional das crianças. Em tempos aí de preocupação com a questão emocional das crianças e adolescentes, é fundamental a gente entender que o celular em ambiente escolar, principalmente, é um dos fatores que causa esse desequilíbrio emocional. Por quê? Porque a tecnologia ela não vai substituir as conexões, as necessidades que nós, enquanto seres humanos, animais sociais, temos do contato social. Temos a necessidade de interagir, né, de sermos promotores de interações sociais e responder a esses estímulos ambientais. Além disso, quando a gente analisa a área, uma das áreas principais que vai ser afetada quando a gente tem esse uso excessivo dos celulares, diz respeito exatamente à nossa área pré-frontal, que a gente chama, que está destacado aí, né, essa parte da frente, né, a região do córtex frontal que a gente tem, que é uma região de planejamento, que regula o nosso emocional, que regula as nossas ações, as nossas tomadas de decisões. E essa é uma região que ela não é totalmente completa antes dos 20 anos de idade. A gente está falando em dados genéricos, obviamente, existem variações, mas a ciência já mostrou que antes dos 20 anos a gente não tem essa área 100% desenvolvida. E é fundamental, então, que ela seja estimulada, que ela seja amadurecida e crie essas conexões nessas regiões para que possamos ser pessoas mais dotadas de uma situação, de uma inteligência emocional, de tomadas de decisões conscientes. O efeito físico também, e isso é bastante preocupante, diz respeito à visão, né, eu trago aqui algumas informações, alguns estudos recentes, inclusive, que a tela, né, ela promove automaticamente um aumento da incidência de miopia. Ah, mas Padula, a miopia não é genética? Ela é. Mas nós temos também fatores ambientais que influenciam, que podem inclusive potencializar, que podem piorar essa situação de miopia. Então, quando a gente fala na questão das telas, onde você fica, né, nós ficamos com essa tela numa distância praticamente constante do nosso olho, a musculatura intraocular que precisa estar em constante movimento, quando você vai e olha a distância, por exemplo, quando você está num ambiente aberto, em que você está promovendo, é como se fosse uma academia, é um músculo. Então é um músculo que precisa estar em constante movimento para ele não estagnar, para ele não parar, né? E então quando você está no ambiente aberto, você promove essa visão, porque você tem que constantemente estar focando diferentes profundidades, olhando para diferentes distâncias, e quando você está na tela, não. Você acostuma o seu olho a olhar sempre numa mesma distância e automaticamente você não trabalha essa musculatura. Então, só para a gente entender alguns dados. Tem um trabalho que fala que de 1990 a 2023, triplicaram os casos de miopia mundialmente falando. Tá? 1 em cada 3 crianças no mundo hoje são prejudicadas com esse problema visual chamado miopia. Sendo que calcula-se que mais ou menos 5% dessas crianças em idade pré-escolar, 9% das crianças em idade escolar e 30% dos adolescentes. Isso foi potencializado e foi motivo de estudo, inclusive, por conta da pandemia, onde nós tivemos as aulas online, onde as crianças, adolescentes e nós mesmos, né, em função do isolamento social que foi necessário, foi um mal necessário, a gente acabou ficando muito vidrado nas telas, né? Eram lives, eram aulas, enfim, e aí potencializou tudo isso. Um outro estudo, só para trazer aqui para o estado de São Paulo, de 2019 a 2022,
houve um aumento de 134% da miopia de crianças até adolescentes de 19 anos de idade. Então percebam que já existem estudos evidenciando o quanto o abuso dessas telas acaba influenciando, inclusive, a nossa visão. Outro problema físico diz respeito ao sedentarismo, que já é um mal da humanidade de uma forma geral, em função da correria do nosso dia a dia, onde a gente se alimenta mal, né, e automaticamente não temos tempo, ou muitas vezes não achamos tempo para fazer uma atividade física, por exemplo, ao ar livre. Quando fazemos atividade. Isso automaticamente vai agravar situações de saúde como a obesidade, porque você está na tela, você está assistindo uma série, você está jogando, e aí você vai buscar essa comida rápida, né, principalmente ultraprocessados que mais do que gordura em excesso, açúcar em excesso, também tem a questão dos agrotóxicos. Então percebam como é uma reação em cadeia que tudo isso vai trazendo. Então a gente está falando em situações de obesidade sendo pioradas, hipertensão, a própria ansiedade, depressão, né, que vão ocasionar também esses efeitos físicos, né, psicológicos e físicos nas crianças e adolescentes principalmente. Outra importância que a gente tem que entender é que como o celular, principalmente essas telas, acabam afetando o nosso sono. Então entenda, nós que somos adultos, por exemplo, quantas vezes você não está ali assistindo um documentário, assistindo uma live, jogando, assistindo série, e aí você se perde no tempo. Então a gente precisa entender que nós temos necessidades de sono. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Quem não assistiu, dá uma procurada ali no nosso canal e aproveita também, se inscreve, né? Curta, compartilhe para chegar em mais gente essas informações. Então a gente já falou sobre a importância do sono. E eu quero só destacar novamente, nós estamos falando aí sonos de crianças e adolescentes, que eu destaco, de 6 a 10 anos, a necessidade média que eles têm de sono é de 10 a 11 horas, para manter um corpo em equilíbrio, uma homeostasia que a gente chama, e de adolescentes de 9 a 10 horas. Quem dorme esse período constante de sono hoje em dia? Raríssimos são as pessoas que conseguem dormir tudo isso. Por quê? Porque a tela, entre outras coisas, também, mais do que prender a nossa atenção, influencia, prejudicando esse sono, porque ela vai inibir um importante hormônio que só é produzido em total escuridão, chamada melatonina. Ah, Padula, melatonina é aquele mesmo hormônio que a indústria farmacêutica agora está vendendo, falando para induzir seu sono? É. E olha como que a indústria farmacêutica ela é inteligente nesse aspecto, né? Como que o capitalismo, ele prejudica o organismo de uma pessoa e vende a solução. Por quê? Porque basta a gente estar no escuro, basta a gente não estar sob a influência da luz, para que a nossa glândula pineal, que fica localizada bem no meio do nosso cérebro, nessa direção, né? Se a gente traçar um plano, a gente consegue, tamanho de uma ervilhazinha mais ou menos, ela vai produzir essa melatonina e vai ser secretada e liberada, sendo uma indutora do sono. Então é ela que regula o nosso sono. Mas para isso eu preciso estar no escuro, preciso estar longe das telas. E o que a gente faz? A gente apaga a luz e usa o celular muitas vezes para causar esse sono. É um sono que não é um sono de qualidade, obviamente. Por que não é de qualidade, Padula? Porque o sono ele tem que ser reparador. O sono ele vai ser fundamental para transformar, por exemplo, aquela memória temporária do aprendizado do nosso dia a dia. Então, se o aluno está na escola, ele vai ouvir um monte de informação, ele vai conversar com um monte de gente, e aquilo gera uma memória temporária. É igual uma memória temporária do nosso celular, do nosso próprio computador. E aí, à noite, que é um processo ativo que o nosso sono tem, ele transforma esse sono, essa memória temporária, em uma memória, permanente. Então ele vai converter isso, vai favorecendo inclusive o aprendizado. Paralelamente, pensando em questões de saúde, uma questão de saúde pública inclusive, é durante o sono reparador que a gente vai ter eliminação de prions, que são proteínas que o nosso cérebro vai liberando como se fosse produto de um metabolismo, vamos falar assim,
né? Então, o resíduo de todo o trabalho que o nosso cérebro faz durante o dia e precisa ser limpo do nosso cérebro. Ele vai precisar ser excluído. Se esses prions permanecem, entre outras coisas, o que a ciência já descobriu é que eles são responsáveis por doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Ou seja, a gente dorme pouco e automaticamente a tendência é potencializar a relação de doenças neurodegenerativas. Então, situações de Alzheimer e Parkinson poderiam também ser evitadas com esse sono reparador se as telas não estivessem prejudicando. Outra coisa extremamente importante, quando a gente observa numa sociedade de inclusão que a gente precisa ter, a quantidade de pessoas diagnosticadas com transtornos psíquicos, né, principalmente no caso específico aqui eu quero trazer essa informação, esse estudo, transtorno do espectro autista. Esse transtorno ele tem uma relação direta com o sono do tipo REM, que a gente chama, são etapas do sono. Eu até indico o livro, né, Porque nós dormimos, eu cito ele nas referências, inclusive, que explica um pouquinho desse ciclo, né? Tem vários cursos, tem um curso muito bom da USP Ribeirão, gratuitamente disponível para vocês, também quem interessar, eu fiz esse curso, é excelente, que explica um pouco o funcionamento do sono. E esse sono REM, né, que é o movimento rápido dos olhos, né, Rapid Eye Movement, né, a abreviação, é extremamente importante para que a gente tenha um sono reparador. E quando a gente tem pessoas diagnosticadas com um transtorno de espectro autista, tem uma relação com a deficiência desse tipo de sono. Então, esse sono de indivíduos com autismo, ele é um sono atípico, né, porque ele justamente deixa de apresentar esse Rapid Eye Movement, né, o sono do tipo REM. Eles fizeram testes, inclusive, com ratos mamíferos, né, que poderíamos projetar isso para outros mamíferos, inclusive a nossa espécie, que quando esses ratos são privados desse tipo de sono, durante a infância, então, de novo, nós estamos falando de crianças, posteriormente, os adolescentes e adultos têm a tendência a se tornar socialmente esquivos, que a gente chama, né, isolados, ou seja, um comportamento individualizado, um comportamento típico dessas pessoas neurotípicas aí, como o transtorno do espectro autista. Então percebam como o celular influenciando no sono também está potencializando situações que acometem numa questão de saúde pública na nossa sociedade. Outros aspectos importantes, né, alguns transtornos psiquiátricos, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, chamado TDAH, eles são considerados hoje, pela medicina, transtornos de desenvolvimento anormal, justamente porque eles vão emergir, eles vão começar a surgir durante a infância e adolescência, quando esse sono ele é prejudicado. E, novamente, quem está prejudicando esse sono? Um dos fatores principais é um sono curto, de má qualidade, influenciado pelas telas dos nossos celulares. Essas crianças com diagnóstico, portanto, elas vão apresentar temperamentos bem mais difíceis, né? Temperamentos que vão torná-las mais distraídas, desconcentradas para o aprendizado, o reflexo disso em sala de aula também. Então, percebam, nós estamos falando ainda do celular que está sendo utilizado em casa. Mas percebam que se isso fosse colocado em sala de aula, também potencializaria ainda mais esses problemas. Então, todas essas situações, quando a gente analisa, por exemplo, os sintomas que a falta de sono causa, a incapacidade de manter o foco, a atenção, o aprendizado deficiente, o comportamento difícil, a saúde mental instável, sem o rótulo de TDAH, é muito similar à falta de sono. Então, quantas crianças e adolescentes hoje estão sendo diagnosticadas com TDAH e, na verdade, pode ser que seja falta de sono. Não sou médico, não estou fazendo exercício legal de profissão nenhuma, só estou me baseando na ciência para mostrar exatamente isso. Será que todas essas crianças que estão sendo diagnosticadas realmente apresentam isso? Ou é por conta dos sintomas idênticos, elas acabam sendo diagnosticadas com isso?
E isso é preocupante pelo seguinte: a nossa sociedade é uma sociedade medicamentosa, nós temos aí a Ritalina, né, a venda desse derivado aí de anfetamina, bate recorde no Brasil, é um dos medicamentos mais administrados por psiquiatras para crianças e adolescentes, e ela vai agir, olha que interessante e preocupante isso. A Ritalina, sendo uma anfetamina, ela estimula o organismo da pessoa e impede o sono. Ou seja, se a criança está com deficiência de sono, consequentemente, ela está tomando um medicamento que piora a situação. Ou seja, é um medicamento que ela não precisaria. Só que em função dos sintomas que elas estão sendo diagnosticadas similar ao TDAH, que pode muito bem, obviamente, ser TDAH, mas se for carência de sono, você está piorando a situação. Então, estima-se hoje que 50% dessas crianças diagnosticadas com TDAH, ou seja, metade dos diagnósticos, na verdade, não apresentam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e sim um transtorno de sono, potencializado novamente pelo uso de celulares. E esse sono e aprendizagem tem uma relação direta. E eu só quero destacar nessa apresentação, nesse breve slide aqui, não vou me atentar a todas as informações, mas uma das coisas primordiais que eu quero chamar a atenção aqui: a gente precisa entender a necessidade do sono. Na Europa, e em algumas regiões dos Estados Unidos, algumas escolas no Brasil também já atentando a isso, né, estando atentas a essa situação, começaram a iniciar as aulas mais tarde. Ou seja, o ideal para crianças e adolescentes que têm um ritmo de despertar do cérebro diferente de um adulto, por exemplo, é começar a aula 9 horas da manhã. O que a gente está fazendo? A gente começa às 7. Só que essa criança, esse adolescente, não vai acordar às 7. Às 7 ele tem que estar na escola. Então ele tem que acordar muito antes. Então você está impedindo que ele tenha esse sono fundamental. Isso levando em consideração que ele também está dormindo mais tarde. Mesmo que ele esteja cumprindo um ritmo de sono adequado, o que está acontecendo com ele? Ele está sendo impedido de atingir todo o ciclo de um sono reparador. Então, privar esses adolescentes, essas crianças, desse sono pela manhã, bem no momento em que o cérebro está em desenvolvimento, você tumultua toda essa situação da formação cerebral. Então, é mais uma coisa que piora. A adolescência é a fase mais suscetível da vida para desenvolvimento de doenças mentais crônicas. Então, percebam que a escola, o aprendizado é prejudicado, a saúde mental dessas crianças e adolescentes é prejudicada também. E aí você está gerando adolescentes com depressão, com ansiedade, frutos ainda que podem gerar esquizofrenia. Né? Então percebam que nós estamos adoecendo duplamente essas gerações. E o mais curioso, as escolas que adotaram o ritmo mais tarde, de começar as aulas mais tarde, tiveram uma nota média, como se fosse um Enem, vamos generalizar assim, 25% maior do que as escolas que mantinham, né, e que mantêm um ritmo de aprendizado iniciando às 7 horas da manhã. Outra coisa importante, falando em questão da biologia, não vou entrar mostrando biologicamente, óbvio, né, a importância da gente rever o horário de entrada de aula, por exemplo, mas outra coisa importante diz respeito à própria fisiologia do nosso organismo. O sono regulador, ele também vai ser importante para afetar a nossa saciedade. Então, por exemplo, nós temos 3 hormônios que durante a noite ou eles são inibidos ou eles são liberados, de acordo com cada um deles. E 3 deles eu destaco aqui. As hipocretinas, que elas são responsáveis por estimular a vigília e o apetite. Então, durante o sono, elas tendem a reduzir. Portanto, a pessoa não vai ter fome, ela não vai comer. A leptina, que ela também inibe o apetite, e a produção dela vai ocorrer em maior quantidade durante o sono. Já a grelina, ela estimula o apetite, e ela reduz a sua produção também durante a noite.
que nós estamos querendo mostrar com isso? O que eu quero mostrar para vocês com isso? Hormônios que regulam o apetite. Imagina que a criança ou adolescente ela está ficando acordada e está dormindo mal. Ela não vai ter saciedade suficiente em função disso tudo. Então ela também vai ser prejudicada porque ela vai tender a comer mais. Comer, e o que ela vai comer? Vai comer brócolis, vai comer fruta? Não. É o famoso ataque na geladeira. Ela vai comer mais carboidrato, mais açúcar, mais gordura, alimentos, né, com alto índice glicêmico, com alto índice de gordura, os chamados ultraprocessados, que vão piorar ainda mais aquela situação que a gente comentou de obesidade, de hipertensão, de diabetes, o que vai gerar num adolescente que sofre com toda a pressão social para que tenha um corpo perfeito. Então perceba como tudo isso, um sono influenciado pelo celular, também vai prejudicar. Hormônio de crescimento é um outro hormônio que ele vai ser produzido principalmente nas primeiras horas de sono, ou seja, é o hormônio responsável, como o próprio nome diz, pelo crescimento, mas também pelo desenvolvimento de musculatura. É durante o sono também que um hormônio do estresse, chamado cortisol, vai reduzir. Então a pessoa passa por uma situação de estresse, esse cortisol ele vai sendo liberado durante o dia, e é durante a noite que o corpo é limpo, né, reduzindo esses níveis. E vários estudos mostram também a influência que um sono reparador tem tanto na questão da saúde imunológica, né, quanto na própria imunidade através de vacinação. Ou seja, a pessoa que foi vacinada e automaticamente apresenta um sono constante, né, um sono de 7 a 9 horas, ela apresenta maior quantidade de anticorpos, ela gera uma proteção mais eficiente. As próprias células NK, que nós chamamos, né, que são células produzidas pelo nosso próprio organismo, sistema imunológico automático nosso, né, as natural killers, né, as assassinas naturais, que elas atacam, elas estão de prontidão, elas também vão ser favorecidas, né, se eu tenho um sono reparador. Então, a própria imunidade. Então, em tempos de doenças, de pandemia, por exemplo, se eu conseguir dormir de forma eficiente, eu favoreço a própria defesa do meu corpo, produzindo mais anticorpos, né, e favorecendo a produção das próprias NK. Então, dormir, por exemplo, no estudo mostra que dormir só 4 horas, 50% menos de anticorpos, e reduz em 70% as células NK. Dormir 6 horas, você tem um risco 40% maior de desenvolver câncer. Por quê? Um dos fatores do câncer é exatamente o desequilíbrio que o nosso organismo vai ter. E o nosso sistema imunológico falhando, essas células NK, principalmente reconhecendo células tumorais, deixam de atuar, favorecendo a proliferação desses tumores que podem ocasionar o desenvolvimento de câncer. E o que a gente também tem que entender que o sono é importante? Como que eu vou induzir esse sono, além da escuridão? A gente precisa gastar energia, literalmente. Né? A gente sempre ouve falar desde criança, tem que gastar energia para dormir. Né? O que acontece durante o dia? Nós temos uma molécula de energia, chamada ATP, né, a nossa adenosina trifosfato, em que ela, conforme vai sendo utilizada, libera uma molécula de fósforo inorgânico, né? E ela vira uma adenosina difosfato. Então, quanto mais ADP, ou seja, difosfato, estiver sendo liberado porque eu estou consumindo fósforo inorgânico, mais sono eu vou ter. Então, também é um indutor. Então, atividade física favorece isso, sono reparador, através da produção de melatonina, também vai favorecer isso. E quando a gente fala em acesso aos celulares, a gente também não pode esquecer uma coisa extremamente importante. É o acesso que essas crianças e adolescentes têm a conteúdos inadequados, como, por exemplo, pornografia. Quando a gente fala o acesso à pornografia, mas eu tenho um bloqueador, mas será que está bloqueando? Pelos WhatsApps da vida, pelos chats, né, que promovem todo e qualquer tipo de informação, né, não só fake news, que é extremamente danoso para uma sociedade, mas pensando no indivíduo, o acesso à pornografia, isso vai afetar o próprio desenvolvimento
fisiológico das crianças e adolescentes, comportamentos sexuais de risco, distúrbios emocionais e, obviamente, o que a gente sabe, o cyberbullying, né, os abusos sexuais online também são promovidos por esses acessos inadequados. Então, mais do que as notas, como a gente já comentou, né, já foi provado isso também, que as notas, né, o exame PISA de 2002, por exemplo, traz um dado bem interessante. Adolescentes, crianças, né, adolescentes que usaram de 5 a 7 horas por dia o celular tiveram menores notas. 80% dos alunos que usavam o celular durante a aula confirmaram que eles ficavam distraídos durante as aulas de matemática. E 59%, olha esse dado que bacana, 59% dos jovens, das crianças e jovens, que não usavam o celular durante as aulas, mas falavam que se distraíam porque o coleguinha estava usando o celular. Então a gente já vê aqui também o motivo, né, da gente ter que proibir, literalmente, o uso disso daí. E óbvio que no rendimento individual também, mais tempo no celular, menor as notas e menor a capacidade de concentração durante as aulas. É óbvio, se a gente para analisar, que precisa ser revisto muita coisa da nossa educação. A gente não vamos ser hipócritas aqui. É uma educação ainda conteudista, muitas vezes, tem assuntos ali que a gente aprofunda demais e fala, não, isso não é necessário, mas a gente tem que passar, porque um vestibular vai cobrar, porque o material didático do colégio, que o aluno e o pai e a mãe estão pagando, vão cobrar. Só que a gente tem que entender que se esse aluno, se já é difícil ele concentrar num assunto que ele não gosta, e que ele é obrigado, de repente, imagina se ele tem a sua mão, ao acesso fácil, esse celular. Ele não vai querer ficar ouvindo o Padula falar de cadeia respiratória enquanto ele está ali podendo jogar um Fortnite. Ele não vai querer saber de oração subordinada se ele está podendo ali ver o Instagram. Então é isso que a gente tem que entender. Nós, enquanto adultos, nós mesmos temos dificuldade no autocontrole. Uma criança e um adolescente, eles não têm essa capacidade de entender. Não, eu não posso mexer no celular agora e eu preciso prestar atenção. Então, por isso que a gente precisa fazer tudo isso daí. Óbvio, né, que esse medo do adolescente, esse medo da criança de ficar longe do celular, de não ter acesso às informações, de não saber quem está curtindo a foto, se o joguinho dele já vai, se ele ganhou vida no joguinho ou não, é uma doença, né? É o que nós chamamos de nomofobia, perdão. E é classificado, inclusive, né, com CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Traduzindo em miúdos, quando você vai a um médico e você vai pegar um atestado, ele vai pôr esse número do CID, né? E a nomofobia vai, obviamente, apresentar também esse CID. É uma dependência química, é uma dependência neurológica, química, que isso gera no nosso organismo. E quando isso é associado com os jogos eletrônicos, as bets, que eu também já fiz um vídeo aqui no canal, e falo que se você não assistiu, assista lá para entender o que são essas bets e como que gera toda essa dependência hormonal dos tigrinhos da vida, assista lá no canal, tá lá fixado para vocês verem. Quando a gente tem essa situação, então, associada com o vício nos jogos, a situação piora. E agora que é proibido? O que vai acontecer com essa molecada? Né? Inicialmente, vai ser uma preocupação, vai gerar uma ansiedade muito grande, e essa ansiedade, consequentemente, eleva o nível do hormônio do estresse, que é o cortisol. Esse cortisol é o responsável por regular o humor, por regular o sistema imunológico, por causar medo, e, consequentemente, isso vai gerar uma descarga de adrenalina. Então, nessas primeiras semanas, principalmente, não se assustem se, de repente, alunos e alunas estiverem em aula, estiverem mais ansiosos, estiverem mais agitados por conta da ausência, né, disso daí. E, automaticamente, isso reduz um outro hormônio, que é o hormônio da satisfação, do prazer, que é a dopamina.
Ou seja, tudo isso vai desencadear uma resposta fisiológica nas crianças e adolescentes. E como que a gente vai resolver isso? Primeiro, a boa notícia, isso não vai durar para sempre. Essa resposta essa resposta hormonal que a gente vai ter, essa ansiedade que a gente vai ter, ela vai demorar, passar 10, 14 dias, né? Vamos chutar alto aí, um mês, já estabiliza novamente. Eu até falo para os alunos, a comparação que eu faço. Durante as férias, eles estavam acostumados a dormir tarde. E, de repente, eles voltam às aulas e têm que voltar a acordar cedo e dormir cedo. Não é fácil no começo. Então, durante umas 2 semanas, o seu organismo ele vai sofrer um pouquinho, você vai ficar sonolento, você não vai conseguir dormir, mas depois você entra num ritmo. É uma adequação. E é isso que a gente vai precisar fazer a partir desse momento em que os celulares não devem ser utilizados em sala de aula, por N motivos, como a gente apresentou aqui. Então a gente precisa persistir nisso. Para favorecer, para auxiliar esse processo, recomenda-se, obviamente, atividade física, prática de leitura, alimentação saudável, sono adequado. Ou seja, todas essas combinações de situações que vão te dar prazer, você criança, adolescente que está assistindo, que está ouvindo, isso vai auxiliar porque todo o desequilíbrio hormonal vai ser favorecido. Atividade física vai te liberar uma quantidade de endorfina que vai dar aquele cansaço gostoso, aquela satisfação que a gente tem, né, de fazer uma atividade física, aquele cansaço. Vai liberar o ADP, que vai te favorecer dormir mais cedo e dormir melhor. Ao mesmo tempo, dopamina, fazer atividade que você gosta, uma leitura, uma prática, uma caminhada, isso vai te causar um nível elevado de dopamina também. E a serotonina, né, que é esse hormônio também que vai desencadear um prazer, que vai desencadear uma sensação de leveza. Então, vai acontecer de gerar uma ansiedade no primeiro momento, mas o corpo nosso vai adequar. E como que a gente deve, então, orientar, né, enquanto professor, você, de repente, o pai, a mãe, o tio, a tia, o irmão mais velho, qual que deve ser a recomendação? Antes dos 2 anos de idade, é consenso da medicina não deixar criança com tela. De 2 a 5 anos, no máximo, 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, a idade do fundamental, anos iniciais, né? De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, não passar de 3 horas por dia. É fácil isso? Eu não sou pai, mas eu entendo que não seja difícil. Eu tenho sobrinho que já está na fase adolescente, a gente sabe como é difícil. Mas a gente precisa ser exemplo nisso. Óbvio que o sistema não favorece. Por quê? Como que eu poderia fazer com que esse meu filho, esse meu sobrinho, essa minha filha não ficasse no celular? Eu tenho que fazer meu papel de pai, de tio, de mãe, chamar para conversar, olhar no olho. Mas o que a gente faz? O adolescente chega, está cansado, você também está cansada, o sistema te consome, a criança, você dá a tela para ela, ela fica quieta enquanto você pode descansar, porque o seu serviço te consumiu o dia inteiro e você quer simplesmente ficar de boa. Então a gente está sendo refém desse sistema, não à toa que a gente tem movimento, né, além do trabalho, vida além do trabalho, pelo fim da escala 6x1, porque a vida não é trabalhar e se matar e morrer em função de um trabalho, e não viver, não presenciar, não curtir a sua família. A vida é além da tela. E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos voltar às origens. Você que de repente teve esse passado, lembra como era gostoso de repente se sentar na chamada varanda de casa, o alpendre, conversar, ficar olhando o movimento da rua. Mas não, hoje, essa ociosidade nos cobra uma sensação de que eu preciso fazer alguma coisa. E quando que eu vou fazer isso? Mexendo no celular. Ah, eu preciso ver se eu tenho mensagem, eu preciso postar numa rede social. Então percebam como nós estamos sendo reféns e não sendo exemplos positivos
para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Então a gente precisa rever isso daí. E essa lei, ela precisa do apoio de cada um de vocês. E nós precisamos ser exemplos para essas crianças, esses jovens. Mostrar que a vida, ela não está representada numa tela. A vida, ela está colorida lá fora. A vida é para você enxergar, é para você se distrair, é para você fazer uma atividade física, é para você se movimentar, é para você interagir enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tia, enquanto tio, enquanto irmão. E é isso que a gente precisa fazer. Então, precisamos juntos construir essa sociedade que a gente tanto deseja. Uma sociedade que vai gerar crianças, jovens responsáveis, crianças e jovens que serão cidadãos críticos, crianças e jovens que precisam do nosso apoio porque eles ainda não têm maturidade para isso. E é isso que a gente espera que façamos daqui para frente, tá bom? Coloco aqui as referências, obviamente, tá pequenininho aqui, mas eu vou colocar na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilha, faça essas informações chegarem mais gente. Peço para que você, se você não se inscreveu, se inscreva, porque isso ajuda a gente a romper essa bolha do algoritmo, para levar essas informações, que nem sempre as pessoas querem que cheguem as informações, porque isso vai contra esse sistema que nos manipula de forma silenciosa. Mas quando a gente mostra essa realidade, a gente precisa acordar para a vida, tá bom? Agradeço pela paciência de vocês, um grande abraço e a gente se vê numa próxima vez.